marujos, eu sou o Capitão Floco e nós vamos para a Antártica. E sem as velas do Google Earth que nós em breve chegaremos lá. Tudo pronto com o barco, Marujo? Sim, capitão, tudo pronto com o barco. Vamos para a Antártica. Viva! Viva! Nossa história começa por causa de um menino, o Sr. Sapilson. Sapilson se perdeu indo para a Antártica e acabou chegando no deserto. Assim, eu irei explicar para vocês e para Sapilson como chegar efetivamente na Antártica e não ficar torrado no sol do deserto. Obrigada, capitão! Você é muito gentil! Eu poderia ter morrido frito naquele deserto terrível. Pessoal, será que o Sapilson sabe que ele pode morrer congelado na Antártica? Olá, pessoal! Então, como o Capitão Floco já nos avisou, nós vamos falar um pouquinho sobre o Google Earth hoje, demonstrando onde baixá-lo e algumas características cartográficas dentro do software. Então, para a gente fazer o download do Google Earth, nós vamos no Google e vamos digitar Google Earth Pro. Assim, na pesquisa, ele já vai trazer como primeira opção o download do programa. Então, a gente vai clicar aqui e escolher que aceita, né, as configurações dele, o termo de serviço. Você pode clicar, ler os termos de serviço dele e clicar em que concorda com esses termos de serviço e fazer o download. A partir daqui, ele vai baixar um arquivo executável e deste arquivo executável, a gente vai fazer então a execução deste arquivo para poder acessar o programa. Quando a gente abre o Google Earth, a gente vai observar essa interface. Então, ele tem o globo virtual aqui centralizado e ele vai nos dar uma série de opções de ferramentas para a gente trabalhar com essa mosaico de imagens de satélite. Então, se a gente observar aqui, a gente vai perceber quais são as imagens que estão sendo utilizadas para a imagem que a gente está visualizando, para a composição que a gente está visualizando. Então, conforme eu vou modificando, vocês podem perceber que vai modificar o tipo de imagem que está sendo utilizada aqui embaixo. Quais são as imagens que a gente está tendo acesso. Então, ele vai alterando o nome da imagem que é utilizada para a composição do mosaico. Dentro dessas inúmeras ferramentas, então, nós vamos ter aqui na barra lateral uma série de elementos que a gente pode visualizar e também nas ferramentas uma série de elementos que a gente pode utilizar para uma visualização e uma compreensão dos elementos geográficos que existem na paisagem. Então, como eu estava comentando com vocês, na nossa historinha, o senhor Saponilson, ele saiu de Santa Maria em busca de conhecer a Antártica. Por que que o Saponilson queria tanto conhecer a Antártica? Porque ele estudava aqui, ele morava aqui no prédio 17 e acabava frequentando as aulas de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse aqui, prédio 17, prédio da Geografia, e o Saponilson, ele estudava lá numa sala 1009, onde era um laboratório de cartografia, e nessa sala 1009, o Saponilson conheceu a professora Karina Pett. A professora Karina, ela trabalha com a Antártica, e ela contou uma série de histórias sobre a Antártica, e o Saponilson, muito tímido, ele sempre ficava atrás do armário, escutando todas aquelas histórias. Então, ele era um rapaz estudioso, um rapaz curioso, ele resolveu sair do prédio 17 com destino à Antártica. Ele só esqueceu que para ele conseguir chegar na Antártica, ele precisava ter assistido às aulas de cartografia da professora Karina para saber se localizar. Então, ele sabia muito sobre a Antártica, mas ele não sabia onde que ela ficava. Logo, o Saponilson saiu daqui do prédio 17 e, em vez de ir para o hemisfério sul encontrar a Antártica, ele se perdeu
porque ele ouviu falar que no norte existia uma área muito gelada, que é essa área aqui, ó, o Ártico. Então, ele achou que se ele fosse para o norte, o máximo que ele conseguisse, norte, ele ia chegar na Antártica, só que a Antártica era no sul. Nessa busca dele pelo Ártico, achando que era a Antártica, ele acabou se perdendo, pegando uma direção errada e veio parar aqui no deserto do Saara. No deserto do Saara, ele percebeu que tinha se enganado no caminho e resolveu, então, vir para o litoral para tentar encontrar um barco que pudesse levar ele na Antártica. Chegando aqui no litoral, ele conheceu o Sr. Floco, que é um capitão de um barco pirata muito conhecido pelo mundo. E o capitão, então, explicou aonde que ele estava a partir do seu dispositivo de navegação e localização, o Google Earth. E a partir disso, o capitão Floco se dispôs a levar o Saponilson até a Antártica, que é no sul, então. Saiu daqui, tinha que chegar aqui. E explicar algumas coisas para ele sobre a Antártica. Porém, antes disso, o Saponilson teve que participar de uma aula de cartografia com o Google Earth para ele aprender a se localizar. Além disso, ele teve que ficar sabendo mais algumas informações sobre a Antártica para que ele pudesse chegar lá e sobreviver, ou pelo menos que ele conhecesse a Antártica e conseguisse voltar para Santa Maria para dizer para a professora Karina que ele também foi para a Antártica. Bem, amigos, vocês estão vendo a minha história. É uma história muito feliz e muito triste. É feliz porque eu conheci a Antártica, mas é triste porque primeiro eu quase virei um sapo frito e depois eu quase virei um picolé de sapo. Vocês não têm noção. Estudem geografia e estudem cartografia. Vocês precisam saber se localizar e mais do que isso, vocês precisam saber para onde levar um casaquinho ou um ventilador. Bem, amigos, depois que eu encontrei o Saponilson na beira do mar, pedindo para ir para a Antártica, saindo do deserto, eu coloquei ele sentado na frente do Google Earth e expliquei todas essas coisas que eu vou explicar para vocês agora. Assim como o Saponildo, vocês também saberão se localizar e chegar na Antártica. Minha assistente irá ajudá-los nesta missão. Assistente, cadê você? Assistente, venha explicar para todos como fazer. Sim, senhor capitão. Eu estou gravando um tutorial para eles. Eles vão saber tudo sobre a Antártica. É muito legal. Obrigada, vocês são maravilhosos. Então, para nós nos localizarmos e conseguirmos realizar a nossa viagem para a Antártica, a gente precisa falar sobre alguns elementos que são muito importantes, que são as coordenadas geográficas. Então, para nós nos localizarmos em qualquer ponto da superfície terrestre, a gente precisa do encontro entre um paralelo e um meridiano. A intersecção entre um paralelo e um meridiano que vai nos dar um par de coordenadas e vai nos dar uma identidade, um endereço deste lugar que a gente quer chegar. Para a gente fazer isso, nós vamos vir aqui em visualizar, vamos habilitar a grade e nós vamos conseguir visualizar os nossos paralelos e os nossos meridianos e os pontos de encontro entre eles. A partir desses pontos de encontro, a gente vai conseguir se localizar e chegar em diversos locais do planeta Terra. Seja a Antártica, seja o Ártico, seja o Saara, a gente pode pegar uma coordenada e ir até esses lugares. Para a gente observar primeiramente, nós temos os nossos principais paralelos marcados aqui nessa imagem. Então, nós temos o Equador, que é o principal paralelo, porque ele divide o globo em norte e sul, e a partir da distância em graus do Equador a qualquer ponto da Terra, nós temos, então, uma latitude. Temos também como importantes paralelos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico a sul, e o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico ao norte. Como meridianos essenciais, principais,
nós temos o meridiano de Greenwich, que foi convencionado como meridiano zero, e o seu antimeridiano, que vai nos dar a linha internacional de data, vai nos dar, então, esse direcionamento de qualquer ponto da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich, nós temos as longitudes. Para o Sapiosson, então, chegar à Antártica, ele precisa ir para latitudes maiores. Ele precisa sair aqui do prédio 17 e ir em direção ao sul, onde as latitudes são maiores do que no prédio 17. Assim, a gente pode observar aqui, ó, o nosso meridiano, 53 graus, 42 minutos, 56,16 minutos, que passa bem próximo ao 17, ele vai permanecer inalterável conforme a gente caminhar para o sul sobre ele. E as nossas latitudes, conforme a gente se direcionar para o sul, elas vão ir aumentando. Isso vai indicar que nós estamos indo no caminho certo. Então, ó, de 43 minutos, nós passamos para 43,30 e assim vamos 43,56 e assim nós vamos aumentando, ó, 43, 44 e 22, aumentando as nossas latitudes a sul. Assim, o Sapiosson saberia que ele estava indo na direção correta em relação ao sul. Porém, se ele sair dessa localização e ir para norte, essas latitudes elas vão ir diminuindo. E como elas vão diminuindo, ele pode observar que ele está indo na direção errada. Se ele soubesse essas duas informações, que as latitudes aumentam em direção ao sul e a Antártica, estando no Polo Sul, ela vai ter as maiores latitudes no hemisfério sul, ele poderia saber para qual direção ele estava indo e se ele estava no caminho correto para chegar na Antártica. Outra informação que é importante para o Sapiosson poder se localizar no globo terrestre é que o Equador ele tem 0 graus de latitude. Então, ele vai aumentar essa latitude até 90 graus sul, mas ele também vai aumentar essa latitude do Equador até o Polo Norte, até chegar a 90 graus norte. Logo, ele precisa saber em qual hemisfério ele está para poder se localizar. Ele precisa saber se ele está no sul ou se ele está no norte, assim como ele precisa saber se ele está no oriente ou no ocidente para poder se localizar em relação a leste e oeste. Como ele queria ir para o extremo sul do planeta, ele deveria pegar a direção do meridiano e ir se direcionando a sul até chegar à Antártica. Quando o Sapiosson finalmente chegou aqui na Antártica, ele acabou descobrindo que ela, além de ser o continente mais meridional de todo o globo terrestre, ela tem uma área de quase 15 milhões de quilômetros quadrados, é o 5º maior continente do mundo. Ela localiza o ponto mais meridional, ou seja, a região mais ao sul do planeta terrestre, e também descobriu que ela é o continente mais frio e mais seco do planeta. Então, por mais que haja alguns tipos de precipitação na Antártica, pode ocorrer algum tipo de chuva congelada nas suas bordas, a grande maioria da precipitação nela é de neve e não de chuva. Por isso, ela é considerada, em boa parte do seu território, como um grande deserto gelado. Porém, por mais que ela seja um deserto, existem animais e ecossistemas que conseguem se adaptar nesse contexto, como, por exemplo, os pinguins. Então, as temperaturas no continente, elas variam bastante da sua borda até a sua região central, chegando até menos 80 graus em algumas regiões do continente. E também o Sapiosson descobriu que esse continente, que tem vários pinguins, que tem albatroz, que tem foca, que tem lobo marinho, que tem baleia, ele é um espaço que não pode ser explorado por causa do Tratado da Antártica, que coloca que ela pode ser utilizada apenas para fins pacíficos e
principalmente de pesquisa científica. Portanto, ele conseguiu visitar a Antártica com a ajuda do Sr. Floco e da sua assistente e acabou descobrindo o quanto era frio no sul do nosso planeta e descobrindo que ele precisava ter levado um monte de casaco e que todas as coisas que ele faz lá na Antártica, todas as suas necessidades, tudo, ele tem que trazer de volta com ele para o Brasil. Então, o Sapilson, mesmo com muito frio, recolheu todas as suas bagunças, os seus papéis de bala que ele tinha levado para comer durante a viagem, guardou no bolso para poder voltar e contar para a professora Karina que ele tinha ido conhecer a Antártica assim como ela. Mas antes de vir embora, ele pegou as ferramentas do Google Earth que o comandante estava explicando para ele e fez um perfil topográfico da Antártica para mostrar para os seus amigos que lá não existia apenas áreas planas, que existia uma grande variação no relevo da Antártica. Então ele pegou a régua e criou um caminho na Antártica, cortando ela, salvou esse caminho como perfil da Antártica, para que ele pudesse sair por aí contando histórias também sobre a Antártica. No perfil de elevação dele, ele pôde mostrar que, diferentemente do que muitas vezes se imagina, a Antártica ela não é só um grande continente branco, ela tem um monte de vida que mora lá, ela tem uma série de características diferentes e que ela tem um relevo bastante variado. Então, o Sapilson aprendeu muito nessa viagem sobre a Antártica. O Capitão Floco foi explicando para ele todos os elementos. Ele não conseguiu chegar no centro da Antártica, infelizmente, porque ele quase congelou, então ele ficou só na borda do continente. Teve que fugir de um pinguim que ficou bravo com ele, porque ele chegou muito perto do pinguim e não pode chegar perto dos pinguins, porque eles ficam assustados, sabe? Então você não pode ir lá perto. Ele acabou tomando um corridão de um pinguim e voltou para o barco do capitão, que deixou ele no litoral gaúcho para que ele pudesse voltar para Santa Maria e contar para a professora Karina, se apresentar finalmente, porque antes ele ficava só escondido atrás do armário, dizendo que ele era um rapaz estudioso, que ele tinha morado e estudado na sala da professora Karina por muitos anos e que agora ele também era um pesquisador da Antártica, que tinha conhecido a Antártica e também, por força do destino, tinha conhecido o Saara. Então ele passou a ser um novo pesquisador da geografia e passou a dar palestras, principalmente num curso chamado Casos de Antártica, sobre todas essas experiências que ele viveu junto com seu amigo Capitão Floco e a sua amiga assistente. Viram só? Esse é um resumo da minha história, mas eu aprendi muito mais coisas no Google Earth com o capitão e eu vou ensinar para vocês na próxima aula do Casos de Antártica tudinho sobre tudo que eu aprendi. Muito obrigada por ouvirem a minha história e por aprenderem um pouquinho junto comigo. Um beijo e até o próximo Casos de Antártica no dia 25 de novembro. Tchau, tchau!